Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui, hoje é dia 31 de julho de 2025, bastante frio aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha, hoje pela manhã estava muito frio, né? O sol não está tendo aquela força para poder brilhar hoje, né? O sol não está tendo. Então nós estamos aqui hoje com uma temperatura bastante baixa, né? Não é aquelas coisas, né, igual o sul, né? Não é aqueles frio igual Malete, igual Curitiba, né? Mas é um friozinho que está dando aqui no Sudeste aqui diferente. Amém? Então, meus amados, nós estamos aqui para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor, nosso Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 36, aonde nós vamos ler um total de 32 versículos desta palavra maravilhosa. E como eu sempre digo, cada dia nós estamos obtendo conhecimento deste texto e destas palavras descritas aqui pelo profeta Jeremias. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Jeremias 36. O rolo de Jeremias é lido no templo e o rei corta-o e lança-o no fogo. Jeremias 36, verso 1, que diz assim: Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, verso 2: Toma o rolo de um livro e escreve nela todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Verso 3. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Verso 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, da boca de Jeremias, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Verso 5. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrando e não posso entrar na casa do Senhor. Verso 6. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Verso 7. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Verso 8. E fez Baruque, filho de Nerias,
conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Verso 9. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. De Judá a Jerusalém. Verso 10. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Verso 11. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro. Verso 12. Desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisamar, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Verso 13. E Miqueias anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Verso 14. Então, todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos, e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. Verso 15. E disseram-lhe: assenta-te agora e lei aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. Aos ouvidos deles, espera aí, passou uma página aqui. Calma, calma, vamos lá, prosseguindo aqui, versículo 16, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Verso 17. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas estas palavras. Verso 18. E disse-lhe Baruque: com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Verso 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. Verso 20. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara
de Elisamar, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Verso 21. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. E Jeude tomou da câmara de Elisamar, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Verso 22. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. Verso 23. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Verso 24. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Verso 25. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimassem o rolo, ele não lhe deu ouvido. Verso 26. Antes deu ordem ao rei Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendesse Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha os escondidos. Verso 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo, verso 28, toma aí outro rolo e escreve nele todas as palavras que estava no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Verso 29. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo, por que escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Verso 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, não terás quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. Verso 31. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente e sobre os seus servos a sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhe tenho falado sem que me ouvisse. Verso 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas
muitas palavras semelhante. Amém? Então foi aí a leitura desta palavra, hoje, quinta-feira, aonde o sol estava sumido, mas deu uma aparecidazinha, né? Mas continua ainda a friagem. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante deste texto, vamos dizer, tão especial, quando é dito para Baruque, né, para Jeremias falar, e Baruque escrever todas aquelas palavras. E você vai ver que o texto é falado, Baruque escreve todas as palavras que o Senhor estava falando pela boca de Jeremias, e quando Baruque ele pega aquele livro e leva até a câmara de Gemarias, filho de Safã, e quando todos ali ouvem Baruque falando aquelas palavras, você vai ver que os príncipes, né, chama Baruque em particular e pergunta para ele como que ele teve aquelas palavras, né, como que aquelas palavras veio a ele. Você lembra que os príncipes gostaram da palavra, o que dá de entender que os príncipes iam aproveitar estas palavras. Mas acontece que os príncipes, né, pedem para Baruque e para Jeremias se esconder, porque eles não saberiam qual seria a ação ou a reação do rei quando o rei ouvisse aquelas palavras. E você vai ver que os príncipes pegam aquele livro onde estava na câmara e leva diante do rei para poder ler tudo o que estava escrito. Você vai ver que o rei, quando começa a ouvir, aquilo começa, vamos dizer assim, trazer uma indignação, né, ao coração do rei, porque o que o profeta Jeremias ele falava e Baruque escrevia não era algo que iria massagear o coração do rei, não era algo que ia trazer, vamos dizer assim, uma alegria de orgulho, né, para o coração do rei. Mas tudo que estava diante daquele rolo, daquele livro, era algo que o rei, com certeza, viu que era realidade, mas ele falou, olha, se eu der crédito ou ouvido a este livro, aonde vai ficar a minha autoridade? Naquele momento, o rei, ele pega aonde ele estava na casa de inverno dele, ele pega aquele livro e lança ao braseiro, né? Lança ali, vamos dizer hoje na nossa linguagem, como se fosse um fogão de lenha, né? Que no sul eles deixam aquele fogão de lenha ali aquecendo a casa o tempo todo. E na casa de inverno do rei, ele estava diante de um braseiro. Embora os príncipes virando para o rei, pedindo para o rei, para que o rei não fizesse aquilo, o rei não deram ouvido, o rei deixou que aquele rolo ele fosse queimado. E o interessante é que rapidamente ele manda prender Baruque e ele manda prender Jeremias, mas aonde está Jeremias e aonde está Baruque? Eles estavam escondidos, quer dizer, o texto vai dizer assim, mas o Senhor tinha os escondido. Então quer dizer, não iria achar Baruque e também não iria achar Jeremias. Mas o interessante é que naquela mesma hora, as palavras do Senhor veio a Jeremias para ele escrever novo rolo, novo livro, novo volume. E assim Jeremias ele fez.
E você vai ver, irmãos, que o cumprimento desta palavra, quando Jeremias e Baruque, eles preparam esse outro rolo com algumas palavras, vamos dizer assim, diferentes, mas você vai ver que tudo que foi escrito neste livro, assim foi completo o livro de Jeremias, conforme o que nós conhecemos hoje. Então vocês veem que até para Jeremias, proferir aquilo que o Senhor falava, que Baruque escrevia, até isso houve perseguição. Mas eu quero dizer para você que acompanha o nosso canal, não se esqueça, Jeremias, ele é lançado na prisão. Jeremias, ele é preso. Mas amanhã, sexta-feira, a gente dá continuidade no capítulo 37 de Jeremias. Amém? Então, que Deus abençoe. Quero agora fazer um instante de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração. Eu te agradeço, Senhor, por esta quinta-feira, pela manhã, pela tarde. Te agradeço, Senhor, por este dia. Senhor, eu te apresento agora o meu lar, a minha família em Tuas mãos. Nos guarda, Pai. Guarda, Senhor, este lar, guarda esta família agora, Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua palavra, o entendimento deste irmão, desta irmã para com a Tua palavra. Sejas conosco, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, que esta palavra ela possa reinar no teu coração, que estas palavras ela possa trazer clareza profunda da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz reine sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.